Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos aqui da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz, com paz e alegria. Hoje nós nos encontramos aqui atentos à Palavra de Deus, que vem ao nosso encontro nesse dia 1º de junho de 2023, nessa quinta-feira, dia de São Justino, mártir, pedindo a Ele que nos abençoe. Aqui nos diz: Justino nasceu em Siquém, atual Nablus, na Samaria. Leigo, filósofo, apaixonado, seguidor da verdade, encontrou na fé em Cristo a verdadeira sabedoria. Dele restam-nos preciosos documentos representativos da tradição subapostólica, as duas apologias e o diálogo com Trifão. Na primeira apologia, temos a mais antiga descrição da celebração da Eucaristia. Selou seu ensinamento com o martírio, que sofreu em Roma sobre Marco Aurélio, entre 163 e 165. Sua memória é celebrada nesse dia também pelos bizantinos. E o evangelho que nós temos no dia de hoje é tirado de Marcos, capítulo 10, versículos de 46 a 52. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais alto: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus diz: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos, iniciando esse mês de junho, pedindo a Deus que nos dê sabedoria, nesse mês em que nós celebramos aí, viu? São João Batista, São Pedro, viu? O tempo da quadrilha. E é um mês também que nós vamos nos preparando já para o meio do ano. E a gente vai percebendo no decorrer da vida, o mundo ele funciona por si mesmo. O mundo não precisa nem da gente, nem precisa de Deus. O mundo funciona, a história vai indo, seguindo o seu caminho. Então, às vezes nós nos deparamos com isso. Você rezando ou não, o dia vai amanhecer. Você crendo ou não, o dia vai terminar. Você gostando ou não, a gente vai envelhecendo. Então a gente vive mergulhados nesse mundo do tempo e do espaço, que ele não para e ele funciona por si mesmo. Mas para quem tem uma consciência religiosa, para quem tem fé, para quem acredita, para quem acha que não basta só viver no mundo que funciona, a gente vai buscando fazer e acrescentar dentro de nós uma vida de oração, uma vida de escuta da palavra de Deus, até porque se eu não quero só viver no mundo que funciona, eu quero também ser alguém nesse mundo, ou ser alguém para Deus ou para o transcendente. Eu quero uma vida além daqui, viu? Senão a gente só ia viver aqui, esperar a morte, pronto, encerrou. E eu não teria preocupação, por exemplo, em viver com o futuro, já que eu sei que o meu destino era morrer mesmo e acabar com tudo. Como a gente não tem isso, a gente quer se preservar, a fé em Jesus Cristo vai nos levando à experiência do ressuscitado. A fé em Jesus Cristo vai alimentando a nossa vida de que além daqui existe outra vida, e por isso eu busco clareza, eu busco recuperar a vista, eu quero ver. O Evangelho de hoje nos traz, através de Marcos, a cura de um cego. E é bom a gente lembrar que não é só a cura de um cego. A cegueira na Bíblia, ela não é só uma questão física de visão, mas é a cegueira das relações humanas. É a cegueira da incapacidade de perceber a presença de Deus.
A cegueira da incapacidade de perceber as coisas que Deus vai nos mostrando ou como deve ser a nossa vida. Por isso o Evangelho começa dizendo no dia de hoje: Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. Ninguém, nem os discípulos e nem essa grande multidão, tinha feito uma profissão de fé ainda em Jesus. Então nós estamos também diante da missão da cegueira dos discípulos e o Evangelho vai dizer isso. Esse homem cego reconhece Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Um cego desconhecido reconhece Jesus e pede piedade. Porque estar doente, nascer com uma limitação física, não era considerado só um limite físico, mas era considerado um castigo de Deus. Então eu precisava que Deus me perdoasse. Se eu quisesse me recuperar a saúde, eu preciso primeiramente que Deus me perdoasse. Então o doente, ele trazia dentro de si esses dois sentimentos, o sentimento de que a vida já é fragilizada, humilhante, limitada fisicamente, mas também trazia a questão da culpa moral. Deus está me castigando porque eu fiz algo errado e Deus não gosta disso. Por isso eu estou condenado à cegueira. Jesus tem uma grande multidão, tem os apóstolos, que sai de Jericó. O cego tem nome, filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo. É alguém chamado Bartimeu, cego e mendigo. Ele não é só cego, ele é mendigo também. Então ele carrega dentro de si duas humilhações grandes: a incapacidade de ver a luz e o fato de ter que depender da esmola dos outros. Então esse cego mendigo, que estava sentado à beira do caminho, que é outro detalhe interessante, é um marginalizado. Então o Marcos coloca ele em todas essas coisas, todas essas condições. Nós estamos diante de um homem que tem nome, então ele tem uma identidade, ele tem um pai, Timeu, e o nome dele é Bartimeu. Então esse cego, ele tem essas, além de ser cego, ser mendigo, está na margem, está à beira do caminho, está jogado de lado. Quando ouviu dizer que Jesus o Nazareno estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Ele reconhece que Jesus é filho de Davi, o Messias tinha que ser da descendência de Davi, e quem pode perdoar os pecados é Deus. E esse cego que está nessa condição humilhante de viver na beira do caminho, de ser mendigo, ser cego, ele faz uma profissão de fé. Na sua cegueira, só de ouvir falar que Jesus estava passando, ele grita. Ele grita. A reação dos discípulos diante do grito dele, que é uma profissão de fé, que é uma aposta, o Messias é filho de Davi, e ao mesmo tempo ele pede que tenha piedade, misericórdia dele, a reação é mandar ele calar. A reação dos que estão seguindo Jesus é repreender. Fica quieto, não incomoda ele não, você é um nada, você é mendigo, você está na beira do caminho, você é cego, não oportune. E ele continua insistindo: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Ele insiste, mesmo com a repreensão, mesmo com os discípulos e apóstolos de Jesus e a multidão mandando ele calar a boca, ele é um homem insistente. Na sua condição de miserável, humilhado, na beira do caminho, ele é insistente. E por ser insistente, Jesus chega um momento, para e o chama. E aqueles que resolveram mandar ele calar a boca, agora vão ter que ir lá. Vão ter que ir lá e dizer: o mestre te chama. Então nós temos no Evangelho esse movimento, Muitos repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais alto: Filho de Davi, tende piedade de mim. Então Jesus parou e disse: chamai-o. Eles o chamaram e disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. É muito interessante, irônico a frase, porque ele é um homem de coragem. Ele está gritando, ele está fazendo uma profissão de fé, ele está dizendo que Jesus é filho de Davi, ele está dizendo e pedindo que Jesus tenha piedade nele, viu? Então ele é um homem. Então aqueles que mandaram ele calar, agora vão lá e dizem: coragem, levanta-te, Jesus te chama. Viu? Mas ele tem coragem. Esse cara tem coragem de falar quem é Jesus, mesmo na sua cegueira.
Quem está cego mesmo é quem mandou ele calar a boca. O cego mesmo são aqueles que estão seguindo Jesus e ainda não falaram que ele é filho de Davi e nem pediram para que ele tenha piedade. E por fim, termina dizendo, o cego jogou o manto, deu um pulo e foi até ele. No diálogo com Jesus, Jesus pergunta, o que tu queres? Eu quero que eu veja. E Jesus diz, a fé, então veja que a sua fé te curou. Então o milagre de hoje é a nossa insistência para que Jesus nos tire da cegueira e nos dê a coragem, que a gente seja insistente por mais que alguém queira impedir que a gente se aproxime dele. Um abraço, até mais.